Agora sim, nós vamos conversar com o especialista em Direito e Educação, Cleverson Moreira, que vai nos dar dicas, bater um papo com a gente, para a gente ter menos tempo de estudo e se dar muito bem na hora de prestar um concurso. Isso pode acontecer? Bom dia. Bom dia. É uma alegria estar aqui no seu programa e falar de um tema que eu gosto tanto, que são os estudos, né? Eu adotei os estudos como um estilo de vida, inclusive, porque sou professor há muito tempo e ajudo pessoas nessa rotina. E é possível, sim, acredito, defendo, ensino como é que se faz o estudo ficar mais rápido, mais leve. Inclusive, para ficar mais rápido, você deve amenizar esse clima para que você entre em um estado de maior fluxo. E para aprender, ainda dando esse destaque, né, a aprendizagem hoje, ela é considerada na verdade, uma habilidade importante para todas as pessoas, seja você estudante, agora começo do ano, faculdade, escolas, seja você profissional. A gente precisa estar estudando para poder atualizar os conhecimentos, para poder aprofundar, melhorar o nosso ritmo profissional. Então, estudar é algo saudável e deve fazer parte da rotina de todas as pessoas. Durante uma vida toda, Cleverson, a gente ouviu falar e ouve falar que estudo é um bicho-papão. Não, estudar. Não, estudando não vou me divertir, estudando não vou ter lazer, estudando eu não vou ter uma vida normal. Tem pessoas que dizem assim, rapaz, é o seguinte, minha vida de farra, de festa, de folia, acabou, porque agora eu só vou estudar. Tem como a gente viver várias situações da nossa vida para viver menos estressado e tendo prazer em estudar, que é quando você diz que a gente pode, sim, ter mais tempo estudando menos. Dá para ter essa prática? Eu acredito que sim, como eu disse, defendo, e sei que tem profissionais também que não conseguem entender o estudo como leve. Como você disse, Vanusa, existem pessoas que associam os estudos a algo difícil, hercúleo, cansativo, abandonam os estudos ou dizem eu não levo jeito para isso. Na verdade, eu imagino que essa expressão é muito mais fruto de uma experiência ruim com os estudos. Porque os estudos podem e devem ser mais leves. Inclusive, pesquisas dão conta de que o estudo associado a uma metodologia que você se identifica em um turno ou um período que você consegue ter ali atenção, plenitude, qualidade, encontrando nesse estudo motivação e propósito, o estudo flui, você aprende mais rápido. Aliás, dizem aí que para passar em um concurso eu preciso estudar 8 horas por dia. Não é bem assim. Você deve estudar muito, mas o tempo suficiente que não seja cansativo. Até porque quando você se cansa muito, se você fica exausto, você deixa de aprender. A neurociência diz que o nosso cérebro, de algum jeito, você está ali presente, mas não está mais aprendendo. Então, associar os estudos ao momento que você está com energia, que você está com foco, estudando, começando a estudar para desenvolver a habilidade com coisas que você goste e aprendendo metodologias certas, você consegue sim desenvolver menos tempo de estudo. Aliás, tem pessoas que passam em concurso público estudando 2 horas por dia, ou estudando e trabalhando. Tem pesquisa que mostra que 80% das pessoas que passam em concurso são pessoas que trabalhavam e estudavam. E onde é que está o segredo? Não é na quantidade de horas que você está estudando, mas na qualidade do tempo de estudo que você destinou. Pronto, então você falou de metodologia. Vamos falar dessa metodologia de aprendizagem para facilitar ainda mais os nossos estudos. Você falou de 2 horas. Se a pessoa realmente sentir prazer em estudar 2 horas aprendendo, ela vai ter tempo para tudo. Eu acho que você falou algo muito interessante relacionado à mente. Realmente, a mente, muitas vezes, mente para a gente. Eu acho que durante muito tempo, desde a nossa infância, o estudo virou um bicho-papão na cabeça do ser humano. Quando você sabe que volta às aulas, para uma maioria, é uma coisa dolorosa, né? E isso tem que sair da mente das pessoas, tem que se tornar prazerosa. Então, existe uma metodologia de aprendizagem que possa facilitar esse estudo? Concordo que a gente tem que ressignificar os estudos, né? Tem uma frase até atribuída a Monteiro Lobato que diz que estudar é amargo, mas os frutos são dóceis. Sim. Aí já começa a associar a ideia de que estudar é ruim. Esse amargo talvez esteja muito mais associado ao esforço que você tem que empreender, porque para estudar você tem que priorizar e se esforçar, é claro. Mas as metodologias que a Vanusa comenta aqui, e eu estudo metodologias, ajudo no treinamento de professores sobre metodologias, hoje a gente fala em mais de centenas de metodologias aí, mais
que estão associadas ao que a gente chama hoje de metodologia ativa, que é considerada muito mais, eu diria, produtiva para os estudos. A gente saiu daquela época de o aluno depender mais do professor e ter uma metodologia passiva, só de ouvir, e estamos entrando num momento em que a gente precisa interagir com a metodologia. Metodologia ativa é quando o próprio aprendiz, o próprio aluno também executa. Então, as atividades voltadas para metodologias que são envolventes ou ativas no ponto de vista da interação do aluno são muito mais eficientes. Por exemplo, é muito comum, metodologia de estudo mais conhecida é a leitura, né? Sentar e ler. Mas sentar e ler é uma metodologia talvez das menos eficientes. É ainda mais eficiente quando você, por exemplo, sintetiza, resume, dá aula sobre esse conteúdo, resolve questões. Existem aí, como eu disse, centenas de metodologias que você pode e deve conhecer, experimentar e se adaptar para ter mais habilidade com uma dessas. Então vamos lá. Quando a gente tem numa sala várias pessoas com vários tipos de personalidades e que tem cada um o seu comportamento ou a sua dificuldade, isso facilita muito, tanto ali para o concurso, como facilita também para as escolas. De uma certa forma, se torna prazeroso. A gente costuma dizer que tem fases da nossa vida que a gente tem mais prazer em ler, que a gente sente mais uma necessidade de observar. Tem gente que tem muita facilidade em entender melhor assistindo, né, do que muitas vezes lendo. E aí, assim, a metodologia é para cada pessoa vai ter uma metodologia que seja cabível a ela? Muito boa colocação, porque o comportamento individual, as nossas personalidades, também interferem na metodologia que você tem mais afinidade. Aliás, quando a gente fala também de estudos sobre aprendizagem, a gente está usando a neurociência, e existem lá os perfis muito voltados ao estímulo de aprendizagem que você tem, que seu cérebro se adapta mais. Então, tem aqueles que aprendem mais ouvindo, que são os auditivos, tem aqueles que aprendem mais vendo, que são os visuais, e tem aqueles que aprendem pela atividade mecânica, que são os sinestésicos. É claro que você pode desenvolver estímulo para os 3 canais. Você pode desenvolver habilidade vendo, ouvindo e fazendo. Mas se você identifica que você aprende mais ouvindo, uma boa dica, videoaulas ou audioaulas, assistir palestras. Se você aprende mais vendo, invista também em melhorar a sua forma de apresentação do conteúdo visual. E se você aprende mecanicamente, fazendo, aí é sínteses, marcações, muitos exercícios, porque, aliás, fazer exercício, resolver questões, é talvez uma das metodologias mais eficientes. Solução de problema, resolução de problemas é uma da metodologia mais eficiente, que para quem vai fazer concurso é imprescindível. Não tem como fazer concurso sem antes treinar resolução de questões. Qual é a melhor forma para a gente se preparar para um concurso? Uma boa pergunta. E eu acredito e defendo que primeiro você deve escolher um concurso de foco. Porque hoje os concursos eles estão muito mais difíceis e muito mais específicos, então não dá para atirar para todo lado. Sim. Escolhe aquele que você identifica que tem o seu perfil, a carga horária que você quer, a proposta de salário que você quer, e aí você verifica dentro dessa possibilidade aquele que você vai estudar. Adquira um bom material e, obviamente, tenha prioridade no seu tempo. A prioridade no seu tempo é que vai dizer, por exemplo, a constância dos seus estudos, se você vai conseguir fazer isso todos os dias, se você vai conseguir desenvolver melhor habilidade na sua metodologia. Porque vale essa dica. Para você que vai começar agora, está começando, você precisa dar tempo para que você desenvolva a habilidade da metodologia. Não é no primeiro dia que você vai sentar que você vai conseguir 2 horas de produtividade. Você vai conseguir aprender, lidar, identificar e com o tempo você melhora, otimiza e com a habilidade e o nível certo de complexidade da matéria no seu tempo, flui muito mais, aprende mais rápido. O que é mais eficiente? A gente sabe que você vai acabar chegando na mesma história do que você mais se identifica, né? Na hora de estudar. Mas o que é mais eficiente para a gente chegar àquele foco, aquele desejo que a gente tanto quer, que é passar no concurso? Indo mais pela linha da prática ou da teoria? Ou os dois? Como é que funciona? Boa pergunta. E você já traz aí uma dica. Os dois. Precisa associar. Por quê? Embora a resolução de questões, a prática de questões, ela seja muito mais eficiente, e pesquisas validam isso, não tem como você resolver questões e problemas sem o conteúdo.
Então, a dica é, destine um tempo ou comece pela doutrina, pela teoria, pelo conhecimento técnico e depois uma grande parte do seu tempo se dedique às revisões e resolução de questões. Comece aprendendo o conteúdo, assimilando e entendendo. Depois invista em resolver problemas, resolver questões e revisões. É por aí que você consegue melhorar e reter o aprendizado. Eu acho legal porque quando você parte para essa forma de estudo, né, colocando a teoria muito ali pertinho de você e você vai para a prática, que talvez seja o que você mais gosta, né, como algumas pessoas costumam dizer, é que de todo jeito você vai partir para a teoria. Não é? Porque se você está ali partindo para a teoria e você vai para a prática, de alguma forma você vai ter o entendimento e aquele entendimento vai para a escrita, né, e vai para a teoria. Né? Você vai acabar colocando também ali no papel, porque você entendeu. O importante é entender o que você está estudando, né? É isso aí. Mais do que decoreba, né? Porque tem muita gente que, não, eu vou... Tem algumas coisas que a gente sabe que tem que decorar, mas existem outras que, principalmente no dia a dia, principalmente depois da pandemia, a gente percebeu que existiu essa sensibilidade, tanto das escolas, como também dos próprios concursos, de entenderem as dificuldades das pessoas, né? Eu não sei se você percebeu isso tem acontecido? Tem acontecido sim, e a gente tem, dentro do próprio contexto pandêmico, a gente tem ressignificado muitas práticas, muitos comportamentos, e dentre eles a educação. A educação foi uma das áreas que mais se reconfigurou, a ciência, porque a gente precisou agora investir cada vez mais no nosso jeito de aprender. A gente precisou depender menos do professor, daquele que vai nos orientar, e mais do próprio comportamento de aprendiz, o que a gente chama hoje de meta-aprendizagem. É preciso dedicar tempo para você desenvolver essa sua performance focado no que você quer aprender, no que você quer desenvolver no seu trabalho ou no concurso público, porque 2022, aí, mais de 17 mil vagas no Brasil inteiro, o estado do Piauí, cidades do interior, aqui órgãos estaduais, órgãos municipais estão fazendo muito concurso e, como disse a Vanusa no começo da nossa conversa, são muitas as oportunidades aí e, claro, vai precisar de estudo e procure estudar do jeito certo, e, sem dúvida nenhuma, com prazer e com alegria, isso se torna muito mais leve. Faltou alguma dica, algum tipo de informação que a gente possa levar ainda para quem está em casa assistindo a gente? Eu acredito que vocês devem começar a estudar. Se ainda não decidiu qual concurso, ou se ainda não sabe se vai fazer concurso, invista em um tempo de estudo. Comece, porque os estudos sempre são importantes. E a dica também, se você ainda não tem as 2 horas para estudar por dia, dedique-se 30 minutos, reserve 30 minutos. Em um ano você tem aí 365 dias, em um ano você teria aí quase que uma pós-graduação se dedicar diariamente um tempinho para aprender algo. E nós somos máquinas de aprender. A gente aprende o tempo todo. Agora, quando você decide o que quer aprender, isso é poderoso para a sua vida pessoal, profissional e acadêmica. Até porque teve o desejo, né? A vontade, o querer que faz a força. É aí. Né? Isso é muito bom. E é como o nosso especialista falou, aprender a vida toda. A Vanusa tem 32 anos de televisão, mas isso não quer dizer que ela saiba tudo, porque todo dia ela tem que aprender novamente. Todo dia eu tenho que aprender novamente. Eu estou aqui aprendendo. E amanhã, talvez se tratar desse assunto novamente, vou ter que continuar aprendendo. Então, assim, quero agradecer pela sua presença, mas eu queria que você convidasse as pessoas também para entrar em contato com você, se quiserem tirar mais dúvidas, como é que faz? Para mim é uma alegria participar aqui do programa Bom Dia News e falar desse tema que eu sou apaixonado de verdade. E quem quiser conversar mais comigo, saber mais sobre esse assunto, tirar dúvidas, pode me encontrar no Instagram, @profcleverson. Esse é o meu Instagram e lá a gente pode continuar a conversa. Muito obrigada, tá bom? Continue aqui com a gente. Eu gosto muito de dizer o seguinte, durante uma vida toda tem gente que pensa assim, olha, Vanusa, você mandou levantar, hein, neném? Levantei. Olha, durante uma vida toda a gente sempre ouviu falar o seguinte, sempre, que educação a gente aprende na escola. Eu penso que não. Educação a gente aprende em casa. O ensino é que a gente aprende na escola. Entendeu? Por quê? Nessa pandemia, o que a gente percebeu? É que aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que achava que era só pegar um filho, desculpa o falar, vai menino para a escola, para não dizer outra palavra, né? Era uma responsabilidade para entregar para a escola. E às vezes isso é muito complicado.
Porque você passou a entender que dentro de casa a gente pratica a educação para com o filho. E muitas vezes uma educação que exige limites. E às vezes não querem que exista esse limite dentro de casa. Porque se você dá educação em casa e limites, quando você manda para a escola, lá só é ensino. O seu filho vai entender que a educação é dentro de casa. E aí ele passa a se dedicar mais ao que ele tem que fazer, que é aprender com quem vai ensinar a estudar, sabe? E aí eu acho que dá certo demais. Então vamos parar para pensar, pais, mais nisso, tá bom?